Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Nós já vimos que o capítulo 5 veio falando sobre a imoralidade que estava acontecendo no meio da igreja, o capítulo 6 continuou falando sobre esse assunto, e agora no capítulo 7 o apóstolo Paulo resolveu responder vários questionamentos que eles estavam fazendo. E aí nós vemos aqui vários conselhos do apóstolo Paulo sobre casamento, sobre permanecer viúvo, os solteiros e viúvas permanecerem como estão. Enfim, para quem lê o capítulo, né, eu sempre encorajo os irmãos, leiam o capítulo para compreenderem tudo. Então é um capítulo que o apóstolo Paulo dá respostas a respeito de questionamentos que os próprios irmãos de Corinto estavam fazendo, e nós já vimos que essa era uma igreja que estava vivendo de forma imoral, existia muita imoralidade no meio deles. Então o apóstolo Paulo precisa ser bem claro, ele não pode ficar ali rodeando para falar, ele é bem claro e o capítulo 7 é bem claro a respeito de todos os assuntos. Algumas pessoas podem considerar algumas palavras do apóstolo Paulo aqui simplesmente como uma doutrina, olha, ele não gosta de casamento, porque ele diz que é para todo mundo ficar como ele, igual os solteiros, as viúvas, não é isso, amados. Vale lembrar o contexto em que está inserido esse capítulo aqui, é no contexto para uma carta de uma igreja, para uma igreja que vivia de forma muito carnal, que era uma igreja imoral. A questão da sexualidade para eles, a imoralidade sexual, era uma coisa normal. Então o apóstolo Paulo precisa ser o quê? Bem claro, bem específico aqui, explicando todas as coisas. Mas o que me chamou a atenção nesse capítulo, e eu quero ler com os irmãos, é exatamente o versículo 17. Ele está falando o tempo inteiro sobre casamento, casar ou não casar, sobre como se comportar. Aí ele fala se a mulher estiver casada com um descrente e ele quiser continuar casado com ela, é para ela continuar, mas se ele for embora, ela tá livre. Assim também o irmão, se ele for casado com uma mulher descrente e ela deixar ele, tudo bem, ele está em paz, que case de novo, que viva a vida dele feliz, tranquila, em paz. Mas o que me chama a atenção é o versículo 17, e é esse que eu quero ler com os irmãos, que está escrito assim: Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Olha que interessante, amados. É interessante porque ele dá conselhos sobre todos os aspectos aqui. Para quem não está casado e não consegue se conter, então que case de uma vez. Aquele que consegue se conter e acha que não deve casar, pois então que ele permaneça solteiro. Ele fala aqui que o marido e a mulher devem manter uma vida sexual ativa ali, para que Satanás não venha tentar contra a vida deles, a não ser quando eles decidirem dedicar um tempo específico só para oração, mas deve voltar a ter a intimidade deles para que Satanás não os tente. Enfim, ele vai falando ali sobre todos os assuntos e todos os aspectos. Mas aí nessa parte ele escreve assim: entretanto, eu tô aqui falando para vocês, escrevendo, dando todas as orientações. E é interessante porque no final ele diz assim: olha, eu estou falando tudo isso e eu creio que eu tenho o Espírito Santo, ou seja, eu creio que eu estou dando instruções relativamente a esse assunto, inspiradas pelo Espírito Santo para vocês. Mas eu quero que vocês saibam que qual que é a minha ordem para todas as igrejas? Algo daí que não é específico para vocês, coríntios. Porque eu estou escrevendo algumas coisas que é para vocês, é como se ele estivesse falando isso. Estou escrevendo algumas coisas que é para vocês, porque vocês me questionaram a respeito de alguns assuntos, e eu estou vendo, né, o que está acontecendo no meio da igreja, essa questão da imoralidade, então eu estou tendo que ser bem específico e bem claro com vocês. Mas qual que é a minha ordem para todas as igrejas? É que cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Ou seja, que cada um entenda da parte de Deus qual é o chamado para a vida dele. Amados, isso é glorioso.
Isso nos faz compreender que não existe. Eu sempre falo, né? Às vezes existe uma certa idolatria com relação ao casamento no meio da igreja. É óbvio que o casamento é maravilhoso. É maravilhoso, né? Há muitas e muitas pessoas o que desejam ter um casamento, ter uma vida com um cônjuge. E isso é ótimo, amados, é maravilhoso. Eu estou vivendo esse momento do pré-casamento, né? Estou aqui no meu noivado, é maravilhoso, é ótimo isso. Mas o que eu quero dizer assim é que existe algo, um chamado de Deus para cada pessoa. E qual que era a ordem do apóstolo Paulo para todas as igrejas? Que cada um viva de acordo com o chamado de Deus. Entenda qual é o chamado de Deus para você e viva nesse chamado. Se você está sozinho, solteiro, solteira, viúvo, viúva, e você tem da parte do Senhor de permanecer assim, fica em paz. Vive a sua vida para o Senhor. Mas se você tem no seu coração que Deus tem uma família para você, pois espera no Senhor. E não deixe de viver a vida cristã enquanto você está sozinho. Porque tem muitas pessoas que deixam de viver a sua caminhada cristã porque, eu estou esperando o meu cônjuge, esperando. A pessoa fica ali 5 anos, 10 anos e os anos estão se passando, ela não está aproveitando a jornada dela em nada. Só tá ali, eu tô esperando. Então, você tem o sonho de se casar, Deus colocou isso no teu coração, glória a Deus por isso. Mas continue a sua caminhada cristã. Continue a deixar Deus moldar, transformar você, continue servindo no corpo de Cristo, né? Às vezes nós ficamos assim nesse desespero. Que, não, eu só vou poder servir no corpo de Cristo, só vou poder fazer o que Deus me chamou para fazer só depois que eu me casar. Não, amados, continuem seguindo a direção do Espírito. Essa é a palavra de Deus. Foi para todas as igrejas da época e é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós devemos viver na condição que o Senhor nos designou a viver, de acordo com o chamado dele para a nossa vida. E aí muitas vezes nós achamos que o outro tem o poder e a autoridade de determinar qual que é o chamado de Deus para a nossa vida. Não, o Espírito Santo, ele fala conosco. Nós vimos ontem que aquele que se une ao Senhor torna-se o quê? Um espírito com Deus. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, ele quer nos direcionar, quer nos mostrar a vontade dele, amados. Nós precisamos aprender a desenvolver essa caminhada. Porque se nós lermos esse capítulo 7 apenas como uma lista de regras, olha, está escrito que pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que aquele que está solteiro deve permanecer solteiro, daí o solteiro que tem o sonho de casar, ele pensa assim, meu Deus, deu ruim para mim, né? Porque eu entendo da parte de Deus que Deus tem uma família para mim, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os solteiros e as viúvas, era bom que eles permanecessem na condição que eles estão. Amados, a gente precisa entender, lendo as escrituras com entendimento. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja específica, com situações específicas que estavam acontecendo ali entre aqueles irmãos. Aí, quando ele vai falar sobre algo geral, ele diz, mas a ordem que eu dou para todas as igrejas é que cada um viva de acordo com o chamado de Deus, como Deus designou para viver, ou seja, que cada um ouça do Espírito Santo o que Deus tem para ele e viva de acordo com o que Deus tem para ele. Mas nós precisamos aprender a desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor, para a gente saber o que Deus tem para nós. Para nós não ficarmos igual uma palha que vai sendo levada por todo o vento. É aqui, não, é ali. Não, aqui, tem uma palavra profética aqui para mim. Aleluia. Não, chegou outro profeta, profetizou outra coisa. Não é mais aquilo que era antes. Amados, tem uma palavra que o apóstolo Tiago escreve na sua carta. Deus tem ministrado muito meu coração com essa palavra, falando sobre sabedoria. Se você não tem sabedoria, tá lá no capítulo 1. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar sabedoria liberalmente para você. Deus ama dar sabedoria para os seus filhos. Daí ele escreve assim, mas peça com fé, sem duvidar.
Porque aquele que duvida é como uma onda do mar que vai e volta, é levado por todo o vento. Não pense que esse tipo de pessoa vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque ele vive de forma instável. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Uma hora ele sabe que é isso, outra hora ele já não sabe mais que é isso. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver na condição que o Senhor tem para nós. Na condição que Deus tem para nós. Esse é o encorajamento, essa é a palavra de Deus para nós hoje, para que nós possamos aprender a ouvir do Senhor, aprender a ouvir dele. Ah, amados, quantas vezes eu desisti? Não, desisto. Eu acho que a vida de casamento, eu acho que não é para mim mesmo, mas lá no fundo do meu coração, eu sempre quis ter uma família. Sempre desejei ter uma família. Eu falei, Senhor, tá contigo. Se é da sua vontade, se está dentro do seu desígnio, do seu propósito para mim, eu vou ficar bem tranquila, porque no tempo do Senhor vai acontecer. Vou continuar vivendo aqui, servindo, entendendo o que o Senhor tem para minha vida e vou continuar vivendo, não vou ficar nesse desespero, não. Amados, é assim, nós precisamos aprender a discernir, a entender, a compreender a direção de Deus para a nossa vida. A minha oração é que eu e você possamos crescer nessa caminhada de discernir a vontade de Deus para nós. Sabe, para que a gente não dependa sempre do outro. O outro tem que dar uma palavra, o outro tem que fazer uma profecia, o outro tem que dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. Ter conselho é bom, não me entendam mal. Algumas vezes eu também peço conselho. Mas nós precisamos ter bem firmado no nosso coração aquilo que Deus tem para nós. Tem uma palavra em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, 15 e 16, que diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito que clama Abba, Pai, e o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica, confirma ao nosso espírito, ele não confirma no espírito do irmão, ele confirma no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Amados, se é algo tão importante, que é a nossa identidade, a confirmação de quem nós somos em Deus, acontece do Espírito Santo para o nosso espírito, não pense que nas decisões da nossa vida, nas escolhas da nossa vida vai ser diferente. O Espírito Santo quer testificar, quer testemunhar, quer confirmar no nosso espírito, dizendo: é isso mesmo, é isso que eu tenho para você. Esse é o meu chamado para você, prossiga. É por esse caminho mesmo. Essa é a minha vontade para você. Mas nós estamos num mundo tão louco que nós queremos ouvir conselhos, opiniões de todo mundo. A gente não consegue parar para ouvir Deus. Então, o conselho e o ensinamento de Deus para nós hoje, nesse capítulo 7, é que nós entendamos, no meio de um capítulo em que vem a aparência é que são muitas regras, deve fazer isso, deve fazer aquilo outro, deve fazer aquilo outro, mas o principal, o cerne desse ensinamento eu estou dando, é como se Deus estivesse falando, eu estou dando esse monte de orientação aqui, porque essa é uma igreja carnal que não está me ouvindo, então ele precisa de alguém que fique dizendo o que precisa fazer. Mas a orientação geral de Deus para toda a igreja, para os filhos dele, é que cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou, segundo o chamado de Deus. Amados, a minha oração é que eu e você tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados. E nós possamos conhecer a vontade de Deus para nós. E nós possamos viver essa vontade. Nos posicionar para viver a vontade de Deus. Eu sei que é esse aqui o chamado de Deus para mim. E eu vou continuar aqui, ou permanecer aqui, porque eu sei que essa é a vontade de Deus para mim.
Que eu e você possamos entender isso e possamos viver assim, em nome de Jesus. Mas eu não estou dizendo que nós não podemos pedir conselho, tá? Por favor, não me entendam mal. Nós podemos sim e devemos quantas vezes a gente se sente tão aflito, angustiado com relação a algum assunto e a gente vai para uma pessoa que a gente sabe que é alguém cheio do Espírito Santo, que pode ter uma palavra que pode virar chave na nossa vida. E a gente vai lá e conversa, e se abre, pede um conselho, e Deus usa mesmo aquelas pessoas cheias do Espírito Santo para nos ajudar, para iluminar algumas coisas que nós não estamos enxergando. E glória a Deus por isso. O que eu estou dizendo aqui é que primeiro, amados, primeiro, nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque quando nós pedimos um conselho para alguém, precisa ser assim, eu já sei qual é a vontade de Deus para mim. Só que eu não estou conseguindo discernir algo aqui dentro do que está acontecendo. Eu vou pedir um conselho, vou pedir uma ajuda, ver se vem uma luz extra aqui para eu conseguir enxergar algo. E isso é glorioso. Mas quantas pessoas nem sabem qual é a vontade de Deus para elas? Não sabem qual é a vontade de Deus para elas, elas seguem o que? Um monte, não vou nem dizer de profecias, um monte de profetada, um monte de palavras ao vento que as pessoas lançam no calor da emoção. Não, amados, o Senhor quer nos ensinar a viver no Espírito e pelo Espírito, a ouvir a direção do Espírito. Porque é muito fácil eu perguntar para alguém, eu não sei o que eu faço nessa situação. E alguém vem e diz assim, faça isso, isso, isso. Tá bom. Aí eu vou lá e faço. Aí se deu certo, glória a Deus, aleluia. Se não deu certo, que horror, segui a opinião daquela pessoa, o conselho daquela pessoa e não deu nada certo. Mas, amados, nós precisamos aprender a ouvir a direção do Espírito. Senão a gente sai aí vivendo a opinião dos outros, aí quando dá certo aquela pessoa é bem legal, quando dá errado aquela pessoa é horrível. Ela não sabe dar conselho, ela não é uma pessoa cheia do Espírito. Aí a gente começa a culpar o outro, mas às vezes é nós que não estamos nos posicionando para ouvir a vontade de Deus para nós e nos posicionar nessa vontade. É nós que estamos enlouquecidos buscando atrás, correndo atrás de uma resposta muito fácil. Porque nós vivemos assim, né? Queremos sempre a resposta fácil. E às vezes a resposta que vem de Deus, ela exige paciência, perseverança. Nós precisamos nos posicionar crendo que o Senhor está ali liberando o entendimento, iluminando os olhos do nosso entendimento para a gente compreender a vontade dele, mas nós somos instantâneos, imediatistas, queremos a resposta para ontem. Deus não age assim, Deus é um Deus paciente. Fé e perseverança tem tudo a ver. Eu ontem estava sendo muito ministrada com relação a isso, fé e perseverança. E é interessante porque há algum tempo atrás eu escrevi um estudo sobre fé e um dos capítulos do estudo é fé perseverante. E aí o Senhor me levou a ler o próprio estudo que eu mesmo tinha escrito para eu ver, é isso. Eu preciso discernir o que Deus está falando comigo, a vontade dele e permanecer aqui na vontade dele para mim. Não é simplesmente ficar buscando a opinião de todo mundo. É nesse sentido que eu estou falando, amados. Então, que eu e você possamos continuar vivendo na condição que o Senhor nos designou, debaixo do chamado dele para as nossas vidas. E quem não consegue entender, como esse capítulo que está falando sobre casamento, quem não consegue entender nessa área, que o Senhor ilumine aí os olhos do teu coração e você compreenda qual é a vontade do Senhor para você. E isso não só em questão de casamento, né, amados? Mas em todas as áreas da nossa vida. Todas, 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 todas. O Senhor quer iluminar os olhos do nosso coração para que a gente veja como Ele vê. Para que nós entendamos qual é a vontade dEle para nós, em cada detalhe da nossa caminhada. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor sempre nos mostra o caminho, sempre nos ensina. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos aprendamos a desenvolver essa vida de intimidade contigo, ouvindo o Senhor, ouvindo as direções do Senhor para a nossa vida. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos perseverantes em confiar em Ti, em acreditar que é o Senhor quem está liderando a nossa vida. Pai, eu oro mesmo que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração.
Sabe, Pai, que nós entendamos que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos instruir em todas as coisas, o Senhor quer revelar a sua vontade para nós, para que nós possamos viver segundo a tua vontade, segundo o teu chamado para nós. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Sabe, que nós amadureçamos, que nós não sejamos crentes meninos, crianças que precisam o tempo inteiro de alguém falando para nós, faça isso, não faça isso. Ah, Pai, que nós entendamos que cristianismo é relacionamento contigo. Não é obediência a regras exteriores, mas é relacionamento contigo. É ouvir do Senhor para te obedecer. A obediência é uma obediência que provém da nossa fé na suficiência do Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Não é uma obediência cega a regras e doutrinas ou dogmas humanos, mas é uma obediência que provém da fé. Nós acreditamos, confiamos no Senhor, na direção do Senhor, na vontade do Senhor e perseveramos nisso e obedecemos aquilo que o Senhor nos direciona. Que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida, que é o modelo da nova aliança, o modelo do Espírito. Que eu e os meus irmãos entendamos esse estilo de vida que o Senhor tem para nós, que é um estilo de vida tão diferente do mundo e diferente de uma vida meramente religiosa, mas é uma vida de relacionamento. E à medida que nós vamos nos relacionando contigo, o Senhor vai nos mostrando, vai nos dizendo, vai confirmando, vai testificando a sua vontade para nós. Que eu e os meus irmãos entendamos esse estilo de vida e que o Senhor nos ajude a colocar em prática esse modelo de vida. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.